te ver aqui conosco. Tava aqui enquanto o pessoal vai chegando. Eu gosto muito dessa canção. E aí a gente estava cantando um pouquinho, né? Que é o Deus de milagres. Ele abre caminhos, né? No deserto, onde a gente não... As pessoas, né? Falam, olha, não vai dar certo. E a gente crê que Deus está no controle de todas as coisas. E meu coração se alegra porque estamos vivendo neste tempo, onde a gente falava somente em palavras, mas agora nós precisamos viver nas nossas atitudes, viver aquilo que aprendemos desde anos, né? E Deus é aquele que vai abrir realmente caminhos por onde a gente não consegue passar. Vai abrir caminhos nos desertos. Aqui meu piguruxo. Oi! Tia Leila. E é isso, Deus, Ele é maravilhoso. Vamos louvar um pouquinho enquanto as pessoas vão chegando. Caminho no deserto. Te adorarei, estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando as nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, curando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, exaltando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, transforma corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, transforma os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Realmente Ele é Deus de milagres, Deus do deserto, a luz na escuridão, aquele que traz a luz.
Antes de começar a palavra de hoje, eu estava com o Nicolas de manhã e eu fui estudar a lição dele exatamente falando sobre Josué, sobre Deus estando com Josué. E o verso que era para ele memorizar é: Tú quieres Jehová, né? A Jehová, nuestro Dios, nosotros obedeceremos. Ou seja, a Deus somente obedeceremos. E quando eu comecei a contar para ele sobre a história de Josué, o meu coração se encheu e eu falei, exatamente era essa palavra que eu queria. E eu vou fazer uma live hoje sobre isso, para que as pessoas sintam que Deus está com elas. Antes da gente começar essa palavra, eu vou fazer uma breve oração para que nós possamos entender o que Deus quer e nos trazer a memória, né, sobre a palavra. Pai, muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez nós escutamos a Tua voz. Obrigada porque eu estou aqui no meu cantinho de oração, que é a minha cozinha. É o cantinho onde eu sempre sinto a voz do Teu Santo Espírito falando comigo. Me capacita, Pai, eu sou um pequeno vaso, esse vaso é de barro, mas o Senhor é o oleiro. E eu tenho certeza que o Senhor fará resplandecer a luz e trará aos nossos corações conforto. Que eu possa ser instrumento Teu agora. E que essa palavra não seja que não saia da minha boca, mas sim o Senhor falando através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar lendo a palavra. Está em Josué, no capítulo 6. E Josué, no capítulo 6, vem contando um pouquinho da história, né, de Jericó, do povo de Israel, já sendo comandado por Josué. Oi, Carol! Carol, tô com saudade, hein? Carol é daqui de Madrid, mas está no Brasil, foi fazer uns cursos e logo, logo estará voltando, né, Carolzinha? Deus abençoe, Carol. Eu vou ler alguns versinhos que me chamou a atenção no capítulo 6 de Josué, que diz assim: Jericó estava firmemente fechada, e por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho te dado na tua mão Jericó, e o seu rei e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós, homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez. Assim farás por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão na frente da arca da aliança com 7 trombetas de chifre de carneiro. E nos 7 dias vocês rodearão a cidade por 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. Sucederá que quando eles derem ao longo todo com o chifre de carneiro, e quando as pessoas ouvirdes o som da trombeta, o povo gritará em alto brado, e o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá, cada homem direto à sua frente. Eu vi que nessa passagem Josué, né, estava adiante de Jericó, e Jericó estava fechada por causa dos filhos de Israel. Oi, Juraci. Juraci mora na Itália, uma amiga nossa de muitos anos, né, Jura? Então, eu comecei a ler agora Josué, capítulo 6. Foi uma mensagem que eu fui estudar com meu filho hoje e Deus me trouxe algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês. Jericó estava fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. Quando eu li isso, eu falei, gente, parece até o que a gente está vivendo. Espanha fechada, Itália fechada e outros países fechados. E aí eu comecei a retratar, a mostrar a nossa realidade, né? E aí Deus falou com Josué: rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, uma vez só, em 6 dias.
E você vai pegar 7 sacerdotes, eles vão adiante da arca, e cada um deles estará com as 7 trombetas de chifre de carneiro. Rodeareis por 7 dias, e os sacerdotes soprarão as trombetas, e o povo gritará bem alto, e o muro de Jericó cairá completamente. Antes de acontecer isso, Raabe, ela escondeu 2 espiões que Josué tinha mandado, né, para ver como que eram as fortalezas de Jericó. E ali eles fizeram um trato com Raabe, de que ela e sua casa, sua família ficaria salva quando os israelitas fossem atacar a cidade. E algo me chama a atenção, Raabe é da linhagem de Jesus. Raabe foi uma prostituta usada por Deus naquela época para abrigar 2 espiões israelitas a mando de Josué. E na linhagem de Jesus vocês vão ver lá em Mateus que diz que ele é da linhagem de Davi e Davi da linhagem de Raabe. Você vê que Deus, ele pegou uma mulher prostituta, improvável, né, naquela época, na sociedade, e logo lá adiante seria da linhagem de Jesus. Em Josué 1:9 tem uma passagem que as pessoas gostam muito e é uma passagem que muito me motiva aqui na Espanha. Foi uma das passagens que o meu esposo sempre me fala quando ele me vê que eu estou triste, abatida. Está em Josué 1:9 e eu vou ler nessa versão para vocês. Não tenho eu te mandado? Ser forte e tenha coragem. Não temas, não fique desanimada. O Senhor é contigo por onde quer que você for. O Senhor é comigo, o Senhor é contigo, não devemos temer nada. Nessa passagem de Josué hoje, eu fiquei muito pensativa, porque diz também que depois que eles conquistaram, né, a cidade de Jericó, o povo fez tudo o que Deus pediu. Da maneira que Deus pediu, o povo fez. Rodeou uma vez por dia a terra em 6 dias, a cidade, e no 7º dia eles rodearam 7 vezes. E quando tocou as trombetas, as muralhas caíram. Nós precisamos ser obedientes e ter sensível os nossos ouvidos para escutar o que Deus tem ordenado para nós hoje. Se é tempo de ficarmos em casa, se Ele ordenou que há um tempo para as famílias ficarem em casa, é para ficar em casa porque tem um propósito. Estes dias, nós estamos aqui há 12 dias na Espanha já em confinamento. E no início, acho que logo no 3º ou 4º dia, eu já estava angustiada, porque você não pode sair para nada, só mercado e farmácia. E realmente nós conhecemos pessoas que foram multadas por isso. E é muito difícil a gente se submeter às vezes às ordens de Deus, né? Às vezes a gente é teimoso, a gente é desobediente à voz de Deus. Então, sigamos aquilo que o Senhor está mandando. Se Ele pediu para a gente ficar em casa, porque Ele tem propósito nisso. E eu vejo que em tempos de crise, este propósito é de quê? De nós restaurarmos a nossa casa primeiro. Semana passada, no pôr do sol de sexta-feira, nós fizemos um culto, eu, meu filho e meu esposo aqui em casa. E o Tiago falou uma coisa muito legal. Deus pediu para que os hebreus, quando saíssem do Egito, antes de sair do Egito, ficassem em casa e passasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que o anjo, né, que fosse matar os primogênitos naquela noite, não matassem aqueles que tivessem o marco do sangue do cordeiro na porta. E outra coisa também diz que eram para eles ficar reunidos dentro das suas casas, protegidos. E se a família fosse pequena, abrigasse outra família junta e comessem o cordeiro juntos. Ou seja, nós temos hoje o privilégio de estarmos na nossa casa comendo o cordeiro, ou seja, comendo a palavra de Deus, estudando. Eu falo pela gente porque a gente está indo dormir aqui 3
4 horas da manhã estudando a palavra, vendo vídeos edificantes, para que a gente possa ter a compreensão do que o Senhor quer para nós hoje. E aí veio essa mensagem de Josué, e eu falei assim, gente, como que o povo era desobediente, mas naquela hora específica, Deus falou com Josué, faça isso, ordene, separe 7 sacerdotes, pegue a arca, e eles fizeram do jeitinho que Deus pediu. Quando Deus nos pede algo, não vamos murmurar, não vamos reclamar, vamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e vamos obedecer. Neste 1 ano e 3 meses que eu estou aqui na Espanha, eu tenho aprendido muito isso. Por muito tempo, logo no início que eu cheguei, que eu já queria trabalhar, fazer tudo, sabe? E Deus falou assim, ei, você não está escutando a minha ordem. Você não vai trabalhar por agora. É tempo de você ficar em casa, cuidar da sua casa, do seu marido e do seu filho. É tempo de agora você aprender a ser dona de casa, a ser dona do lar, a ter prazer em limpar a sua casa, a ter prazer em fazer a comida para o seu marido e para o seu filho. E eu quero te ensinar algo estando dentro de casa. É por isso que eu estou aqui, vocês podem ver, eu estou na minha cozinha. Minha mãe e meus familiares sabem que eu detestava cozinha. Cozinhar não é comigo, não era comigo. Hoje eu sou conhecida aqui dentro da minha casa como Master Chef, para vocês terem noção. Deus, ele nos mostra o que Ele quer quando somos sensíveis à sua voz. E depois no capítulo 7, se vocês forem ler, né, mais pra frente em Josué 7, vocês vão ver que o povo foi desobediente depois que eles entraram na terra de Jericó. Porque depois que queimou tudo com fogo, Josué falou, vocês não podem pegar nada daquilo que Deus não pediu para pegar, que era o ouro e a bronze. Fora isso, vocês não vão pegar nada. E, infelizmente, algumas pessoas pegaram objetos, pegaram algo e virou abominação. Quando eu comecei a ler essa palavra, me veio à mente uma coisa. O que nós temos dentro da nossa casa, às vezes não é nenhum ídolo, porque não adoramos imagens, talvez. Às vezes não é um ídolo palpável, mas às vezes temos algo na nossa casa que desagrada os olhos de Deus e é abominação ao Senhor. Você já se fez essa pergunta? Senhor, tem alguma coisa aqui dentro da minha casa que não te agrada? Me mostra. Fala para o seu Santo Espírito falar ao meu coração, à minha mente, porque eu quero tirar, eu não quero nada na minha casa que não seja do seu agrado. E quando eu li esse capítulo 7, vinha falando exatamente isso, que Israel cometeu uma grande transgressão e por causa disso ia ser amaldiçoado, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabadi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou coisa amaldiçoada. E isso virou ira do Senhor. A ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. Uma vez, na minha casa em Vila Velha, no Espírito Santo, eu gostava muito de enfeite. E eu comprei em São Paulo um elefante. Esse elefante, ele é um elefante prata. Ele era bonito, cheio de pedrinhas. E eu comprei, né, e coloquei na minha sala. E meu esposo não falou nada. Ele não se agradou, mas ele não falou nada e deixou passar por muito tempo. Até que um dia ele subiu no monte para orar. E quando ele desceu do monte, ele no outro dia me falou assim, olha, eu estava no monte Deus me incomodou. E eu queria somente te orientar. Pergunte para Deus o que tem na nossa casa que não é do agrado do Senhor e Ele vai te mostrar. Mas seja sensível à voz do Espírito Santo e seja sensível à voz do Espírito Santo e então Ele te mostrará que Ele pode te mostrar o que tem na nossa casa que não é do agrado de Deus. E na hora que Ele falou aquilo pra mim, não demorou muito. Eu já senti que era o elefante. Eu falei assim, é o elefante, não é? Ele falou, é, mas tem algo a mais.
E aí quando eu olhei assim para o lado do elefante, tinha uma fonte de águas. E aí eu falei, bom, se não é do agrado do Senhor, eu não quero para mim. Então, muitas das vezes pode ser uma coisa simples, mas está trazendo algo que não é do agrado do Senhor que nós tenhamos na nossa casa. Peça ao Espírito Santo hoje que fale contigo o que você tem na sua casa, que de repente não é do agrado do Senhor, sabe? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer à sua memória algo que você ganhou, algo que você comprou, que não é do agrado do Senhor. E Ele vai te mostrar. Ore, jejue, porque Ele vai mostrar para você aquilo que Ele pretende que comece nas pequenas coisas. A partir daí eu já fui tendo a percepção, quando comprar roupa, quando comprar algo, se aquilo seria do agrado do Espírito Santo. Sabe, muitas das vezes a gente quer fazer a nossa vontade, quer ter o nosso eu. Mas quantas de vocês, antes de comprar algo, um sapato, uma bolsa, ou uma roupa que tem algum símbolo que você não sabe, quantas de vocês já oraram, Senhor, essa roupa aqui, será que seria legal eu comprar? Será que isso agradaria aos seus olhos? Muito mais isso, um comportamento, uma fala. É tempo da gente estar em casa, mas usar esse tempo para aproveitar aquilo que o Espírito Santo quer trabalhar em nós. Deixe ser tratada pelo Espírito Santo, porque é tempo de restauração, é tempo de nos purificar daquilo que muitas das vezes nos afasta de Deus. Eu falo isso porque aqui na Espanha eu tive um encontro real com Cristo e Ele mostrou as minhas imperfeições, os meus pecados acariciados que eu cometia e que eu às vezes cometia imperceptivelmente. Já estava tão acostumada a fazer, de ter esse pecado e não assim, achar mais que, não é pecado, um pecadinho talvez, né? Eu peço perdão. E eu vou comentar um com vocês. Eu tinha o pecado da mentira. Eu mentia muito. Às vezes a pessoa me perguntava uma coisa, eu aham. E às vezes falava só pra, sabe, não falar a verdade. Eu e o Thiago, nós tivemos uma empresa no Brasil e nós chegamos a ter 80 funcionários. E quando chegava dia 20 para pagar todas aquelas monte de antecipação de salário, pagar GPS, pagar os encargos sociais, eu falei, meu Deus, e justamente, às vezes eu falava assim, nossa, quanta coisa que eu tenho que fazer, e ele falava, Juliana, você fez pagamento tal? Pra ele não ficar irritado comigo, o que eu fazia? Eu falava, eu fiz sim, depois eu te mando o comprovante. Fiz nada, era mentira pura. E o que eu fazia? Pegava lá, sentava no computador e fazia todos os pagamentos para ele não ficar chateado comigo. Estando aqui na Espanha, eu fui no encontro com Deus. E lá eu tive a compreensão de como eu era mentirosa. E aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso deixar aqui esse pecado, eu não quero mais mentir. Hoje, quando ele me pergunta algo, o Espírito Santo fala assim, e aí, você tem a oportunidade de mentir ou não mentir. E eu falo, não vou mentir. Eu falo, a verdade é essa. Vai doer, vai, mas é melhor a gente não mentir. Sabe? Porque a mentira, a gente sabe quem é o pai. Satanás é o pai da mentira. E não agrada aos olhos de Deus nós sermos cristãos mentirosos. E nós passando por crises, como estamos, né, nesse tempo de crise, Deus, Ele quer nos usar e ele quer nos transformar, porque essa crise vai passar, nós já sabemos, essa crise não vai ser permanente, essa crise passará, mas como eu e você vamos sair dessa crise? Vamos sair resmungando, vamos sair murmurando, porque a gente ficou tantos dias sem trabalhar e a gente talvez não vai ter o dinheiro para pagar todas as nossas contas, ou nós vamos sair dando glória a Deus? Meu pai esses dias colocou um hino no nosso culto da madrugada, que é daquele cantor da Bahia, que até é deputado hoje, é Lázaro.
Ele cantando: eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Será que a gente vai passar pela prova mesmo, realmente dando glória a Deus? Como que a gente vai sair dessa crise financeira e crise de coronavírus, como tanto está falando? Gente, nós vamos sair dessa crise fortes, nós vamos sair dessa crise revigorados. Eu tenho certeza que nós vamos sair com poder de Deus, sabe? Ele tá hoje nos deixando em casa para que a gente possa comer a palavra, para nos alimentar, porque depois, minha filha, olha, esse povo vai ter que nos segurar, porque a gente vai ter vontade de falar desse Deus. Olha, eu passei por isso, eu passei por aquilo, mas Deus estava comigo. Ele foi abrindo caminhos. Antes de começar essa live, eu estava cantando aquela música que Deus abre caminhos no deserto, caminhos na escuridão, porque Ele é o meu Deus. Este é o Deus, ó Senhor, quem Tu és. Então, é tempo de nos preparar o nosso espírito, preparar a nossa vida, porque nós sabemos, a palavra está se cumprindo fielmente. Daqui para frente vai ficar muito mais difícil do justo viver. Só que a Bíblia diz também que o justo viverá pela fé. O justo não vai mendigar o pão. E muitas das vezes nós precisamos ser retirados da nossa zona de conforto para sermos tratados pelo Senhor, porque Ele quer habitar num lugar onde seja santo, onde o Espírito Santo dele possa habitar com fervor. Sabe, eu tenho escutado muitas mulheres tristes porque isso está acontecendo, mas não é tempo de tristeza, é tempo igual eu li na palavra. Josué, Juliana, Estela, Juraci, Tiago, Leila, ser forte e corajosa, gente. Deus está ao nosso lado, nada irá nos faltar. Tenha coragem, tenha vigor, sabe? Encha o seu espírito de louvor, medita na palavra, encaminhe canções que tragam paz, esperança para as pessoas que estão à sua volta. Muitas pessoas estão depressivas já por conta desses dias que estão em casa, sabe? Aqui na Europa o índice de suicídio é altíssimo, o índice de suicídio. Muitas pessoas já estão nesse confinamento já sem saber o que fazer. Mas nós temos algo, nós temos um segredo que muitos não têm. Nós temos Jesus. Jesus é tudo, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Em tempos de crise, é onde o Espírito Santo está nos convidando a nos colocarmos de joelhos no altar. Levantar um altar a Deus como Jó fazia nas madrugadas pelos seus filhos. Jó foi tomado tudo dele, mas Deus viu que Jó era reto e íntegro e recompensou porque não murmurou. Sabe, à medida que você caminha com Deus, que você obedece e que você renuncia às coisas por Jesus, você deve erguer um altar na sua vida e Ele vai revelando a sua vontade para a sua vida. Deus só se revelará a nós no momento que a gente começar a renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus. À medida que você caminhar com Ele, Ele vai te revelar a vontade. À medida que você caminha com Ele, você vai obedecendo, você vai começar a escutar a voz dEle e vai ser sensível ao Espírito Santo e vai saber, isso vem de Deus, aquilo não vem de Deus. Pessoas vão falar com você e você vai saber se aquilo vai vir de Deus ou não. Se não vir de Deus, ore por essa pessoa. E diga, como Neemias fez com Sanbalat e Tobias, isso não vem de Deus. Vocês não vão me paralisar a obra que Deus me deu, que é a reconstrução dos muros.
Assim é comigo e com você. Temos muita obra ainda pela frente e nós só poderemos fazer essa obra se estivermos na vontade de Deus, alinhados com o Senhor. A crise nos coloca a termos duas escolhas. Primeiro, escolher estar diante de uma televisão, diante de um entretenimento, diante de celular, vendo notícias mentirosas, ou você vai ter a escolha de se aprofundar na palavra de Deus, entrar na presença de Deus e querer a profundidade com Ele. Nós só temos duas escolhas. Aqui na Espanha, o Netflix liberou e muitos outros canais de televisão liberou assim para as pessoas poder ver à vontade, nem ter que pagar sites ou canais diferenciados, está à vontade. Mas eu e minha casa escolhemos viver o que Deus nos pediu, que é tempo de encher as vasilhas que somos nós do azeite do Espírito Santo. É tempo de enchermos as nossas vasilhas, para que quando elas estiverem bem cheias, poderemos transbordar na vida dos outros. A Juraci me falou uma coisa muito importante agora. Escolheis hoje, né, a quem servir. Foi Josué mesmo quem disse isso. As pessoas pegam esse capítulo 24:15 e falam: eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas ninguém leu o início, que diz exatamente isso. A quem hoje vocês vão escolher servir? Ao Deus dos seus antepassados ou ao Deus de Israel? Aos deuses dos seus pais, aos deuses de Baal, a quem vocês vão escolher servir? Eu e minha casa escolheremos sempre e escolhemos servir ao Senhor. Quando escolhemos ao Senhor, não é a nossa vontade que prevalece, e sim a vontade de Deus. Muitas vezes renunciar ao nosso eu, renunciar aos nossos gostos, vai fazer com que a gente fique pensando em muitas coisas no futuro. Mas saiba disso, que quando você escolhe fazer a vontade de Deus, é a escolha dele que prevalece. E aí você vai depender dele. E tudo que ele escolhe para nós é perfeito. Sabe? Deus, ele é fiel. Nessa caminhada, o que vai determinar, e muitas vezes o que as pessoas não conseguem se submeter, é a espera. A espera é um local difícil de aguardar, né? Por uma coisa que você não está vendo. Porque fé é isso. Fé é saber que tem algo daquilo que você não está vendo. Mas a gente só consegue ter fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esse tempo é um tempo de voltarmos para a nossa essência, de saber quem nós somos, que é a identidade, né? De saber quem nós somos. Restaurar o nosso altar. Ou seja, você está dentro de casa agora com seus familiares. É tempo de você restaurar o seu altar. Não é sobre você, mas quem sobre Deus é em você. E o terceiro é ter o autocontrole, né? O autocontrole, muitas das vezes, que é um fruto do Espírito, que é o domínio próprio, é muito difícil. Nós precisamos agora, estando em casa, exercitar essas três coisas. Quem eu sou? Quem realmente eu sou, Juliana? Quem eu realmente sou para o Nicolas e para o Tiago? Muitas das vezes é difícil, as máscaras começam a cair, mas Deus quer nos desconstruir, tirar da nossa zona de conforto, para que nós saiamos melhores do que nós entramos. Ele quer que nós caiamos as nossas máscaras, para depois reluzir a luz de Cristo. As pessoas vão olhar para nós e falar assim: caramba, eles têm algo diferente e eu quero ser como eles. O que vocês têm de diferente? Nós temos Jesus. Porque a partir do momento que nós escolhemos ter Cristo, é Ele quem opera em nós e não mais os nossos desejos. E o que eu acho muito interessante também é que a crise, ela é temporária, mas o propósito é eterno. Cada um de nós temos um propósito. Nós nascemos porque Deus pensou em nós na fundação do mundo.
Cada um de nós temos o propósito. Peça a Ele te mostrar qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. Sabe? O propósito é tudo aquilo que Ele já idealizou para nós desde a fundação do mundo. O chamado é a nossa... como nós vamos fazer a vontade dele. Talvez eu tenha um chamado. Eu entendi que o meu chamado hoje é para lidar com mulheres feridas, porque eu fui curada. E através da cura que eu tive em Jesus Cristo, em vários aspectos da minha vida, Ele vai poder me usar para poder ajudar a curar outras mulheres e assim por diante. E nós precisamos aprender com as crises e não fugir delas, porque Ele quer desenvolver em nós para ficar o quê? Mais perto dele. Às vezes nós temos que ser descausado um desconforto como esses que estamos vivendo hoje, para que a gente possa completar essa etapa, ouvir a voz de Deus, como eu disse, e ser mais sensível. E nisso tudo, Josué, ele foi um líder após a morte de Moisés. E só ele e Caleb conseguiu entrar em Canaã, porque foram obedientes à voz de Deus. Que nós possamos daqui para frente ser obedientes à voz do Espírito Santo. Não vamos mais ficar brincando de ser cristãos, de levar o nome de Cristo, mas vamos ser integrais. Sejamos 100% de Jesus. Se Ele te pedir algo hoje, não hesite, faça. Mesmo que seja difícil e doloroso, faça. Eu tive uma experiência aqui na Espanha e algumas pessoas sabem. Quando eu cheguei aqui, eu queria logo trabalhar porque eu já estava acostumada a trabalhar e eu não queria ficar em casa. E aqui as escolas são de 9 da manhã às 2 da tarde, aqui onde eu moro. E para eu conseguir um trabalho, eu tinha que pegar um metrô e, até o centro de Madrid, mais ou menos, dá 35 minutos. E para mim, deixar meu filho na escola, ir para fazer algum trabalho e voltar, antes das 2 não dá tempo, porque aqui você trabalha por hora e geralmente elas querem 3 horas. E aí eu comecei a sacrificar algumas coisas. O Nicolas estava em processo de adaptação, sabe? Ele veio para um país que ele não sabia falar a língua. E a professora foi muito bondosa de estar conversando com ele, falar mais devagar para ele entender, mesmo que seja muito parecido com o português. E por algumas vezes eu deixei ele no comedor da escola. Aqui você pode deixar o seu filho para almoçar na escola e sair 4h30. E nessas 2 vezes, antes disso, o Tiago tinha me falado, eu acho que Deus não quer que você trabalhe agora. Trabalhe depois. Eu acho que Deus quer que você fique em casa cuidando dele. E eu quero ter meu dinheiro, eu não quero ficar dependendo de você, só você trabalhando, eu quero ter o meu dinheiro. E comecei a ficar meia rebeldezinha. E aí é neste momento que vem o pessoal de fora. Algumas pessoas me perguntaram, e aí, já tá trabalhando? Conseguiu alguma coisa? E aquilo ficava, meu Deus, o que eu vou responder agora? Eu falava assim, ainda não, mas já tô conseguindo já. Porque você sabe que não tem como, né? Uma pessoa só trabalhar. Então, minha filha, tem mesmo que conseguir um trabalho, nem que seja perto de casa, mas aqui era muito difícil, porque onde eu moro é um pueblo, né, de Madrid, mas é onde mais idosos moram, não tem muito comércio. E aí eu falei, com certeza. E aquilo começou eu comecei a ficar introspectiva, calada. Eu vi que já estava mexendo com o meu emocional. E aí eu conversei com o Nicolas. Nicolas, você vai ficar 2 dias só da semana e vai almoçar na escola. Fui lá, conversei com os diretores, expliquei que ele é vegetariano. Aqui se come muita carne de porco, muita mesmo, demais, demasiado. As crianças levam bacon para o recreio, leva chouriço, coisas que a gente não está acostumado, né? Mas enfim. E aí eu fiz uma cartinha, entreguei para a professora. No primeiro dia, eu fui trabalhar, nesse primeiro dia que eu consegui esse emprego, eu fui trabalhar assim, que eu ia fazer limpeza de uma casa de uma moça. E aí ela falou, e era 1h30 da minha casa, ou seja, eu ia sair de lá correndo para vir para cá para pegar ele na escola. Eu tipo assim,
fui um pouco assim, desobediente mesmo à palavra, sabe? Porque eu não ouvi o que o Thiago falou, muito menos o que Deus falou pra mim. Eu queria fazer minha vontade, ganhar meu dinheiro e só. E aí quando eu cheguei em casa, esse menino estava chorando. Nesse dia o Thiago saiu mais cedo e foi buscar ele pra mim. E ele falou, você tá sendo muito má comigo. Você não sabe o que eles fizeram comigo. Eu falei que eu não comia carne. Eu comi macarrão e a saladinha. E a mulher falou assim, você vai comer carne sim, porque se você não comer, você não vai brincar no pátio. E no dia, pra menos pior, era peixe. E ele, eu não quero comer. E a mulher, não, você vai comer e tal. Cortou e enfiou na boca dele o peixe. Ele comeu aquilo com vergonha, porque tava 150 crianças vendo ele. E ele começou a chorar. E aquilo para ele foi o fim. E eu falei, realmente não tem como eu seguir adiante. Liguei na hora para ela e falou, amanhã eu não vou poder ir, na sexta-feira eu não vou poder ir, aconteceu tudo isso aqui. Ela falou, quer um conselho? Cuide do seu filho. Primeiramente é o seu filho, depois você consegue outra coisa. E naquele dia eu vi a resposta de Deus. A minha desobediência causou sérios fatores no Nicolas. Ele começou a urinar todos os dias na cama. Mexeu tanto com o psicológico dele que ele não queria mais ir para a escola, não queria falar mais espanhol. Foi, acho que depois de mais ou menos 4 meses já que eu estava aqui. E eu falei assim, nossa, como eu fui má com ele, realmente. Pedi perdão para ele. E foram quase 2 meses que ele ficou urinando, fazendo xixi na cama. E eu vi o quanto que ele sofreu por dentro, sabe? Mas Deus, ele é o Deus que restitui. E depois disso ele falou, mãe, pode fazer qualquer comida. Eu vou comer a sua comida, mas não vai trabalhar e me deixar, não. E a partir desse momento eu decidi ouvir a voz de Deus. Não trabalhei mais, porque eu entendi que Deus queria que eu ficasse em casa para me recolher, para mim estar mais perto. E a partir do momento que eu fiz isso, tudo mudou. Eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. E foi nessa cozinha onde eu estou agora que o Espírito Santo me visitou e começou a falar tremendamente comigo. Sabe? Começou a trazer memória coisas de infância, coisas que eu tinha que deixar, de pecados, do que eu devia fazer como mãe, esposa, filha, amiga. Reúno com amigas aqui na minha casa para orar, interceder por elas. E o Espírito Santo foi me moldando. E eu tenho certeza que essa obra não vai parar por aqui. Até Jesus voltar, nós vamos precisar de ser lapidadas por Ele. E eu quero te encorajar a ser uma mulher transformada, a ser um homem transformado por Deus. Se permita viver o que Deus tem para você desde o seu nascimento. Desde antes da fundação do mundo, Ele já sabia que você ia se chamar pelo seu nome. Ele sabia qual a profissão que você ia ter. E tenha a certeza de que Deus estará com você todos os dias. E Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ele somente quer que nós estejamos pertinho dEle. Que nós possamos chamar Ele de Pai. Que nós possamos ter Ele como nosso melhor amigo. Sentar assim e falar, Senhor, olha, eu não estou bem. Está passando isso comigo, me ajuda. Ser franca, ser sem quem realmente nós somos, sem máscaras. E não perder o foco, que é almejar e viver eternamente com Jesus. Porque nós estamos nos últimos dias deste mundo. Muitas coisas ainda estarão por vir. Mas se nós estivermos lendo a palavra de Deus, não seremos pegos de surpresa e muito menos sermos enganados. Porque a Bíblia diz que as pessoas vão querer nos enganar, mas aqueles que estão firmados em Deus vão saber distinguir o que vem de Deus e o que não vem. Eu vou tentar deixar essa live salva para que vocês possam ver amanhã também. Mas eu queria, antes de mais nada, fazer uma oração, entregando a vida de cada um de vocês,
porque Deus conta comigo e com você para espalhar esperança, espalhar paz num mundo tão ruim que nós vivemos. E saber que nada está passando sem que é a permissão de Deus. Não passa nada que Deus não saiba. Deus já sabia disso tudo que nós iremos passar agora, já sabia o tempo, a data, mas Ele diz, ainda não é o fim. E Ele está preparando coisas melhores para nós. Que possamos sentir a presença do Espírito Santo, a chegarmos mais perto dele. Pai, eu quero neste momento interceder por todas as pessoas que estarão vendo esta live, que o Senhor possa derramar ricas bênçãos na vida de cada uma delas, de cada uma de seus familiares, de cada um daqueles que estão ao seu entorno, da sua volta. Pai, no nome de Jesus, o nome que a todo nome tem o poder para salvar, para tirar, romper cadeias que talvez estejam aprisionando essas pessoas. Sabemos que hoje o alvo é a nossa mente, mas o Senhor tem poder para quebrar todas as coisas. Pai, traga à nossa mente daqui para frente alguma das nossas ações que não te agrada, aquilo que tem na nossa casa. Pode ser um ídolo, pode ser algum objeto, pode ser algo que não te agrada, mas que o Senhor possa trazer à nossa memória para que a nossa casa não tenha nada amaldiçoado daquilo que não é do teu agrado. Pai, nos encoraje, nos dá força, nos dá vigor, aumente cada dia a nossa fé, para que possamos sair dessa crise que estamos passando muito mais fortalecidos, muito mais revigorantes, muito mais com ânimo e tendo mais audácia de falar da tua palavra, de encorajar pessoas, de estarmos com as pessoas orando juntas, estudando juntas a tua palavra. É isso que o Senhor quer, levantar uma geração que não se acovarda e que não se acomode nos tempos que nós estamos vivendo, mas que possamos ser luzes por onde quer que passamos, porque só há trevas porque há ausência de luz, mas quando a luz entra, as trevas são dissipadas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Gente, foi muito bom de estar com vocês nessa live. Foi um tempo maravilhoso de estarmos estudando sobre a palavra de Josué. Sejamos fortes, corajosas, sabe? Eu vou deixar essa live salva para que vocês possam ver e possa também encaminhar para outras pessoas. Deus conta comigo e com você para terminar essa boa obra. É tempo de nos aprofundarmos na palavra, termos um momento secreto com o nosso Pai. Fechamos as portas, vamos para o nosso quarto, derramando aos pés de Cristo todas as nossas angústias, todos os nossos fardos, porque Ele somente quer ouvir de nós. Ele sabe tudo que nós passamos, Ele já sabe o que a gente vai pedir amanhã, mas Ele gosta de ouvir a nossa voz. E antes de terminar essa live, eu vou cantar um pouquinho daquela música que a gente começou no início. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, transforma corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, Deus é quem tu és. Ele vai abrir os caminhos, Ele vai abrir para a gente passar em seco, assim como fez com Moisés e o povo de Israel. Tenhamos fé, tenhamos coragem, perseverança, porque nenhum justo
vai passar por provação que não consegue suportar, mas Ele está conosco. Aleluia. Tia Neide acabou de entrar agora, a Jaque também aqui de Madrid, e nós estamos nessa live falando sobre Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas decida hoje a quem você vai seguir. Se é a Deus ou se é as coisas que o inimigo tenta nos colocar na nossa frente. Mas que nós possamos, em nome de Jesus, decidir hoje a quem vamos servir. Eu vou convidar aqui de uma solicitação. E eu queria que ela falasse algo para também nos encorajar a sermos mulheres de Deus, a estarmos juntas, orando, intercedendo por aqueles que são, né, os nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, tantas pessoas que tiveram suas vidas ceifadas, mas tenhamos hoje o desejo de ser obedientes à voz do Espírito Santo. Não recue em ouvir a voz do Espírito Santo. Eu acho que a tia não está conseguindo acessar, mas que nós possamos ter isso em mente. Estaremos unidas até a volta de Cristo Jesus. Compartilhe essas mensagens. Eu vou deixar salva essa live e que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Ele nos quer pertinho. Ele quer fazer uma obra tremenda nas nossas vidas. Ele quer que sejamos filhas, que nós tenhamos a nossa identidade e saber qual é a nossa identidade em Cristo, quem realmente nós somos em Cristo. Somos filhas escolhidas, filhas perdoadas, porque o Abba Pai nos ama, e que nós possamos ser 100% integrais de Jesus Cristo. Que vocês tenham um ótimo restante de dia. E eu vou ver se eu marco amanhã uma live, que nós possamos ter momentos de oração juntas e que possamos encorajar umas às outras, ter esse espírito de servir, de orar e de interceder. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de vocês e que Ele possa resplandecer, né, a gente, e que Ele possa nos encher de todo fervor. E eu louvo a Deus por esse tempo, por essa oportunidade de estar com vocês. Que Deus abençoe ricamente. Amo todas vocês, todas. E que vocês possam ter um dia agradável na presença do Espírito Santo de Deus. Um beijo.